pessoal, eu sou a Monize e hoje eu vou apresentar a palestra sobre predição de resistência à compressão de concretos via redes neurais. Bem, para começar, vou me apresentar, né, falar sobre a minha formação acadêmica. Eu sou formada em matemática pela Universidade Federal de Goiás, fiz mestrado, na engenharia civil na Universidade Federal de Uberlândia e atualmente estou concluindo meu doutorado na área de ciências exatas e tecnológicas na Universidade Federal de Catalão. Durante esse meu caminho, né, acadêmico, eu aprendi algumas ferramentas computacionais desde a graduação, ao qual eu fui usando, né, eles foram me auxiliando nas minhas pesquisas, tanto de mestrado quanto doutorado, para desenvolver os tópicos que eu fiz estudo, tanto no mestrado, que eram materiais aplicados à construção civil, né, habitacionais, e agora no doutorado com o estudo de concretos, ao qual eu faço a predição de concretos produzidos com resíduos de mineração. Bem, vou falar um pouquinho sobre o meu programa, que eu faço parte. Ele é um programa na área de concentração de métodos de ciências e engenharia de materiais, e ele tem duas linhas de pesquisa, que é de caracterização e desenvolvimento de moléculas e materiais, e métodos teóricos computacionais em ciências de materiais. Então, uma é na área experimental e a outra é na área teórica computacional. As pesquisas, né, o caráter de formação dos professores que atuam no programa são das áreas de matemática, física, química e biologia, e também de engenharia civil, engenharia de minas e engenharia de produção. Bom, antes da gente começar a falar sobre redes neurais artificiais, a gente precisa entender alguns conceitos básicos, né? Então, o primeiro deles é sobre inteligência artificial. O que vem a ser? Então, são sistemas computacionais que simulam o comportamento humano de alguma forma, ou seja, aprender, pensar, resolver problemas. Da mesma forma, quando a gente fala de aprendizagem de máquina. Então, o que vem a ser a aprendizagem de máquina? São técnicas, né, aplicados a máquinas, ao qual a gente encontra em padrões de dados para melhorar a performance de uma tarefa. Assim como também a gente precisa entender um pouco sobre data science. O que vem a ser? Então, é uma área, né, que está bastante em voga, principalmente para auxiliar empresas na resolução de problemas, conseguir identificar alguns parâmetros ao qual você pode melhorar algum processo, um mecanismo, né? Então, a gente tem que pensar aqui, né, o data science, desde o pipeline de dados, que é o projeto de dados, ele tem que ser desenvolvido, aí então a gente cria essa estrutura, que vai desde a coleta até a fase final, ao qual você vai desenvolver esse modelo e aplicar no dia a dia, lá seja na área acadêmica ou então na área empresarial. E isso é uma ferramenta extremamente importante para a gente que está também desenvolvendo pesquisa, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso aqui, que são algumas etapas desse processo. E ele é extremamente importante quando a gente está fazendo pesquisa, a gente está trabalhando nessa área computacional, né? Fazendo simulação, predição. Então, a primeira coisa que a gente tem que atentar é sobre a obtenção dos dados. Então, como que a gente vai obter esses dados? Se você vai trabalhar numa empresa ou então na academia, você vai receber esses dados já prontos, você vai ter que criar formulários, fazer uma pesquisa. Então, esse é o primeiro passo de todo. Como que vão vir esses dados até você? Como que você vai ter a obtenção deles? O segundo se chama análise de dados. O que vem a ser análise de dados? É onde você vai conseguir identificar quais parâmetros existem recorrência durante as suas amostras, e essas recorrências, né, se elas têm funcionalidade, se elas têm relevância para o seu projeto. Após essa análise de dados, vem o terceiro passo, que é extremamente importante, que a gente fala de organização e limpeza dos dados. Então, olha só, a gente vai fazer essa organização
verificar se existem dados errados, se todos os dados estão completos, porque às vezes podem acontecer de algum dado, né, ter sido digitado errado, ou então que não tem sentido com a análise daquela informação que você está observando. Então, dentro disso, né, nesse processo de limpeza, o que a gente vai fazer? Depois que faz o processo de limpeza, que é a verificação se esses dados estão completos e tabulados, a gente vai fazer a separação deles entre dados categóricos, ou seja, quando a gente tem uma informação, é uma palavra, um texto, ou então dados numéricos. Depois de fazer essa separação, a gente vai fazer uma análise estatística, ou seja, a estatística, toda vez que a gente estiver trabalhando, né, principalmente data science, ela vai ser uma ferramenta que vai te auxiliar em todos os momentos, desde o início até o final. Então, o que acontece? A gente vai fazer algumas métricas para avaliar o nível de correlação desses dados, se eles têm correlação, se tem uma distribuição normal, qual o nível de variação entre eles. E, por fim, o último processo que a gente fala de codificação, porque a maioria dos softwares, eles não lê as variáveis categóricas. Então, é preciso a gente fazer primeiro essa codificação, seja ela na forma binária, 0 e 1, ou então numa enumeração sequencial, 1, 2, 3, 4, mas que já esteja, assim, facilite o processo na hora de você inserir esses dados em alguns softwares, para ele fazer esse treinamento, né, a simulação das redes. Até aqui, o terceiro passo, a terceira etapa, a gente está fazendo o quê? A gente só está analisando, organizando. A partir da quarta etapa é onde vai acontecer que a gente fala de aprendizado de máquina. Então, o que acontece? É onde a gente vai fazer escolha e processamento do modelo. Então, aqui a gente vai analisar quais tipos de modelo, né, que encaixam o nosso problema, se ele é linear, não linear, que tipo de problema, se precisa de um problema de séries temporais, se é de regressão, se é de clusterização. Então, dentro disso, você vai ter que fazer uma análise ao qual você vai aplicar, né, o seu problema. Em seguida, a gente tem a quinta etapa, que vai ser analisar esses resultados. Então, novamente, a gente vai escolher algumas métricas, aos quais eles vão ajudar, vão fazer o parâmetro de comparação desses resultados com o que a gente tem no real, né, com o que a gente obteve, se essa comparação ela foi desejável, né, ela atendeu ao que você estava buscando. E, por fim, a gente tem sempre que fazer o quê? É um método repetitivo. Então, a gente vai fazendo a revisão e, consequentemente, a atualização do modelo. Então, se você já fez tudo isso, você chegou no resultado, aquele resultado te atendeu, ótimo. Ou então, às vezes, ele ainda está muito longe do que você gostaria, né, de predição do seu modelo. Então, você volta reorganizando e arrumando seus dados até você conseguir chegar no resultado ótimo. Então, partindo disso, a gente precisa entender um pouquinho também sobre como que funciona esse aprendizado de máquina. A gente tem dois tipos. O primeiro que a gente fala de aprendizado supervisionado e o aprendizado não supervisionado. Então, o aprendizado supervisionado, ele ocorre da seguinte forma. Você tem as variáveis de entrada e você tem o quê? As respostas do seu problema, que a gente chama de targets. E aí, o que ele faz? Ele faz um aprendizado, né? Então, ele aprende e mapeia os atributos para a resposta até chegar na solução que você quer. Já o aprendizado não supervisionado, ele aprende com a estrutura de dados. Então, ele simplesmente vai fazendo esse aprendizado aleatoriamente e vai te gerar um resultado. Dentro de aprendizado de máquinas, a gente tem problemas de classificação, ou seja, você tem apenas duas respostas. Como, por exemplo, se você está tratando de um paciente, de acordo com o diagnóstico dos sintomas que ele tem, você vai então falar se ele está doente ou então se ele está saudável. Já os de regressão, na verdade, você pode estar trabalhando com uma, né, resposta, mas na verdade você tem uma quantidade muito grande e ele sempre se caracteriza como problemas não lineares. Dos aprendizados não supervisionados, a gente tem os métodos de agrupamento, que a gente chama de clusterização,
e de redução de dimensão. Geralmente, né, esses métodos aqui, como que ele funciona? Eu disse aqui que você não sabe a resposta. Então, ele tem um método para você fazer a organização desses dados. Primeiro, você tem que falar quem são esses grupos. Então, por exemplo, eu quero fazer agrupamento. Então, eu já tenho que dizer para ele quantos grupos eu quero, quem eu acho que faz parte desses grupos, para ele me dar uma resposta. Claro, o processo de seleção ele vai fazer automaticamente, mas ele precisa dessa ajuda, né, inicial para poder criar os grupos e te dizer o que você tá buscando lá, qual é a correlação ou então a redução de dimensão. Claro que a maioria dos problemas, né, que a gente tem hoje, principalmente aí nas engenharias, eles se classificam aqui nesse primeiro método de aprendizagem supervisionado. Então, dentro desse método, a gente faz o tratamento que a gente chama de estatística computacional, né? Então, várias técnicas de estatística combinado, também de cálculo e tratamento de também cálculos de álgebra linear. Então, basicamente é isso, né? Quando a gente está trabalhando com métodos que são de aprendizagem supervisionado. Bem, então vamos falar sobre o que são, né, essas redes neurais artificiais. Primeiramente, a gente tem que entender o seguinte, que essas redes neurais artificiais, elas foram baseadas na própria rede neural biológica. Então, a partir de um neurônio, né, a estrutura de um neurônio, onde a gente tem aqui os capilares, né, que a gente chama de dendrito, ele constitui o terminal de recepção, que aí, a partir disso, ele recebe, né, essas informações, processa, e aí dentro disso, ele vai ter, então, o terminal aqui, o axônio, que é o terminal de transmissão. Então, ele fala assim, ó, eu quero andar. Então, eu tô com essa ideia na minha cabeça, né? Logo, ele processa a informação e eu vou executar, né, essa ação. Da mesma forma, quando a gente pensa computacionalmente, né, que são as redes neurais artificiais, ele vem com essa estrutura semelhante ao neurônio biológico. Então, o que ele faz? Ele tem aqui os comandos, né, iniciais, ao qual você dá essa informação para ele, né, para os neurônios. Aí, através de procedimentos matemáticos, que a gente vai ter, eu já vou explicar o que é isso aqui, ele vai mandar para você, ele vai executar uma ação me dando uma resposta. Então, teoricamente, né, o que vem a ser? Então, ele fala assim, são técnicas computacionais que apresentam um modelo matemático inspirado, né, na estrutura neural de organismos inteligentes e adquirem conhecimento através da experiência. Então, sob uma óptica computacional, então, em um neurônio é realizado o processamento sobre uma ou várias entradas a fim de gerar uma saída. Então, vamos pensar isso aqui no modelo matemático, como que funciona, né? Pegando aquela mesma estrutura que eu acabei de apresentar lá. Então, a gente vai ter aqui os sinais de entrada, que são as unidades, as variáveis de estudo, também chamado de filters. Eles vão ser associados a alguns valores que a gente chama de pesos. Esses pesos, eles vão realizar o quê? Uma somatória acrescido de uma variável que a gente chama de limiar de ativação. Após fazer essa combinação, né, essa somatória, ele vai fazer a ativação a função de ativação, ao qual vai me gerar uma saída desejada, né, saída esperada. Então, basicamente, é essa, né, a função que a gente trabalha em redes neurais, ela não é nada muito complexa, perto de outros estudos que a gente faz, mas, basicamente, a gente tem que entender o que é isso, que tem a saída de uma rede, ela é dada pela função, onde ela ocorre o quê? Essa função de ativação, que vai ajudar a encontrar essa resposta. A partir disso, ela é dada através desse somatório, que a gente chama de porta limiar, acrescido desse limiar de ativação. Então, eu falei da função de ativação. Quais são os tipos de funções que a gente geralmente usa, né, em programas de redes neurais? A gente tem as funções lineares, né, para problemas simples, igual eu falei lá de classificação. Então, tem a função linear afim, ou então função degrau.
E para problemas não lineares, são as funções sigmoidais. Então, o que, que vem a ser, né? Quais os tipos de funções sigmoidais que geralmente a gente encontra para modelar essas redes? Tem a função logística e a tangente hiperbólica, onde ela consegue fazer os contornos de cada variável e aí fazer realmente, né, aprender como funciona o seu problema para poder dar uma resposta. Então, a partir disso, né, a gente precisa entender como que é a estrutura de uma rede neural. Eu mostrei lá um desenho, um esquema, como que é, mas como que ela começou, né? Então, lá na década de 40, através de Pitts McCulloch, ele conseguiu, né, ele criou uma rede que ele chamava o seguinte, uma estrutura, ele chamava de perceptron, ao qual ele era bastante simples, onde ele possuía uma camada de entrada, e essa camada de entrada, ele fazia um processamento matemático e gerava diretamente uma camada de saída. Esse tipo de rede neural perceptron foi o início de tudo, é claro que ele é bem simples e geralmente a gente consegue aplicar para problemas não lineares, problemas lineares, porque hoje a maioria dos problemas são não lineares, então acaba que teve que haver o quê? Um aprimoramento desse tipo de neurônio, né? Desse tipo de rede. Então, veio lá, a partir da década de 70 e 80, outros pesquisadores, e eles conseguiram desenvolver esse procedimento aqui, ó, Perceptron Multilayers, ou seja, a rede neural com multicamadas. Eles são, então, como que funciona? A gente continua tendo a camada de entrada, mas para ele chegar na camada de saída, ele chama uma camada oculta ou então uma camada intermediária, ao qual ele vai realizar aqueles procedimentos matemáticos, e aí então ele vai fazer várias associações com cada camada aqui, dentro disso fazendo a adição, né, a associação com os valores que eu falei lá, que são os pesos e as vias, gerando uma resposta. Quando chega nessa resposta, então ele tem aqui, se ele chega numa atividade ao qual ele se aproxima a resposta desejável, então ele dá essa resposta que a gente está procurando. Bem, dentro disso, o que, que a gente precisa entender, né? Como que evoluiu? Porque ainda a gente está falando da estrutura em si, que tem muitas camadas, mas só isso não era o suficiente para fazer o aprimoramento dessas redes. Então, outros pesquisadores descobriram, né, o procedimento que a gente chama de feed-forward backpropagation. Então, é o quê? É o sistema de alimentação, né, como que está acontecendo a associação desses sinais de entrada com a camada oculta, né? E aí a associação desses pesos, procedimentos matemáticos, então ela vai sendo retroalimentada até chegar na saída, e quando chega na saída, ela vai gerando o quê? Um erro, que vai ser o quê? A diferença, né, do erro obtido ao erro esperado, e aí esse erro, ele volta, é onde acontece a parte do backpropagation, ou seja, ele vai voltando de novo para essas camadas, até chegar, né, à camada de entrada, e vai fazendo esse procedimento até chegar a um valor muito pequeno, ao qual ele é aceitável, então ele vai gerar a sua variável de resposta, né? Então, dentro disso, como é que funciona esse treinamento? Então, ele fala assim, ó, um padrão é apresentado a essas unidades, né, da camada de entrada, e a partir dessa camada, as unidades calculam sua resposta, que é produzida na camada de saída, calculando esse erro. Então, depois, ele é propagado a partir da camada de saída até a camada de entrada, que foi esse procedimento aqui que eu fiz, ó. Começa, vai sendo associado, chega no final, ele volta. E os pesos das conexões das unidades de camadas internas vão sendo modificados, então eles vão recebendo novos valores associados a esse erro, utilizando a regra delta generalizada. Então, ele vai ter aqui uma função gradiente, ao qual vai estar realizando esse procedimento. Bem, então, dentro disso, a gente já sabe como que é uma estrutura de uma rede neural, como que é o processo, né, de aprendizagem dele, e também agora a gente precisa entender como que funciona a avaliação. Então, primeiramente, quando a gente tem lá a nossa amostra de dados, né, que a gente chama de dataset, ele é dividido, particionado em duas partes. Então, a primeira é do treinamento e a segunda do teste. Então, o que, que ele faz? Ele pega uma parte desses dados,
faz o treinamento da redes, né, fazendo lá a correspondência do dado que foi de entrada com a variável com a resposta desejada, e faz esse processo de generalização. A partir disso, ele vai, então, para essa outra parte que a gente chama de teste, ao qual ele vai dar uma informação e vai obter uma resposta, e aí ele vai fazer a verificação se chegou nesse resultado ou não. Mas para que isso ocorra de forma efetiva, ele precisa ter um outro procedimento, né? Uma partezinha aí que vai realmente ajudar ele no processo de aprendizado. Porque, olha só, então ele vai pegar essa amostra, né, de treinamento, vai particionar numa pequena fração, e aí ao qual ele vai fazer o procedimento de treinamento, mas dentro disso, essa parte aqui que vai ficar oculta, depois vai vir junto com o treinamento fazendo associação. Então, por exemplo, você fala lá, dê tal dado de entrada. Aí está lá aquela resposta oculta, então ele vai fazer a verificação para você para ver se realmente fez o aprendizado. Até porque a gente está buscando, né, reconhecer qual é as respostas. Senão não faria sentido fazer todo esse procedimento de aprendizagem de máquina, né? Então, dentro disso, após esse procedimento da validação do conjunto, que ocorre aqui treinamento, validação e teste, a gente também tem que prestar atenção nas métricas. Então, na variável resposta, qual que vai ser para te ajudar a encontrar, né, um resultado que vai te falar o quanto, né, que ele representa dos acertos e erros. Então, o primeiro deles a gente fala, né, que a acurácia, geralmente, como a gente está trabalhando com programas de regressão, então é o valor de R, que ele varia entre 0 e 1, e aí ele vai te representar o percentual de acerto de acordo com o critério adotado. Lembrando que nas engenharias a gente geralmente adota, né, 95% do coeficiente de confiabilidade, e também o erro. Existem vários métodos, né, para calcular esse erro, mas geralmente o erro do médio quadrático são mais utilizados. Então, ele vai ser um valor característico, adimensional, de acordo com o que foi dado lá da sua amostra. Então, olha só, né? Quais tipos de aplicações que a gente pode ter desse tipo de redes neurais, né, aplicadas na construção civil, né, na engenharia civil? Então, vários trabalhos que eu pesquisei durante a minha pesquisa, falando sobre o quê? Validação de métodos diferentes, propriedades mecânicas. Então, olha só, estimativa de resistência à compressão de concreto a partir da velocidade de propagação de pulso ultrassônico, controle de segurança de barragens de concreto, olha aí como isso é importante, modelagem numérica de elementos estruturais de concreto de agregado reciclado, proveniente de resíduo de construção e demolição. Então, a gente está pegando lá um resíduo, aplicando e comparando, né, com o que a gente tem estabelecido aí, os concretos normais, com esse novo material. Análises paramétricas de carbonatação em estruturas de concreto armado, para quem quer fazer aí, né, estudos de durabilidade de concreto, ou então até mesmo outras pesquisas que eu pesquisei sobre questão de capilaridade, né, para saber o quanto que absorve, aplicados a argamassas, dosagem de concreto, e por fim aqui, ó, predição de aderência a aço concreto em ensaios do tipo pull-out. Então, existe uma infinidade de aplicações, né, principalmente, acho que para quem trabalha, tem aí a sua empresa, com certeza se depara com problemas bem complexos, você pode estar usando essa ferramenta no seu dia a dia para resolver o seu problema, ou então identificar parâmetros que realmente interferem, ou outros que você acha que é importante, mas que não tem tanta relevância para o seu problema. Então, dentro dos softwares que eu utilizei, né, para fazer essa pesquisa, eu basicamente fiz a seleção de 2, partindo da premissa que eu não gostaria de fazer a programação do zero. Então, por exemplo, se eu não quisesse fazer essa programação do zero, como que eu poderia usar? Então, a gente tem aqui a ferramenta Python, que é uma linguagem de programação de alto nível, interpretada de script,
imperativa, orientada a objetos, funcional, de tipagem dinâmica e robusta. Então, como que ela funciona? Comparado, né, às outras linguagens de programação, ela é bem simples, para quem já mexe aí sabe do que eu estou falando. Além de ter uma linguagem, né, fácil de poder fazer a programação desse algoritmo, ela tem algumas vantagens, né? Então, olha só, fácil de ler, escrever e armazenar. Então, a gente consegue fazer, né, essa programação por partes e ir rodando para ver se está funcionando ou não. E a gente vai analisando cada etapa do algoritmo, né, desse projeto que a gente está analisando lá, e realmente conferindo o que está acontecendo. É moldável, você consegue facilmente acessar e adicionar bibliotecas, né, para funções específicas. Eu acho que aqui está a grande pegada, porque para quem não quer ficar programando todas aquelas formulações de álgebra, de estatística e tal, então já tem essas bibliotecas prontas, ao qual a gente acessa e facilita demais a nossa vida para quem vai fazer, né, um algoritmo lá. A linguagem de programação, ela é open source. O que quer dizer isso? Ela é aberta, né? Então tem uma grande comunidade que acessa ela, você pode estar trocando essas informações. E também, se você não quer ter esse software aqui no seu computador, você não tem um computador com um processador muito bom, você pode estar fazendo ela online. Então, lá no Google Colaboratory. Então, o que ele faz? Né? A gente consegue fazer programar esse algoritmo, executar e ainda por cima salvar ele no diretório lá no drive do Gmail, na conta Google. Então, eu acho que isso é uma vantagem muito boa, né? Para quem está começando a mexer aí, que tem interesse de usar a ferramenta. Então, tá aí, ó. Então, como que ele funciona? Tá aqui, eu coloquei um print de como que é, né, a área de trabalho. Então, tá aqui, ó. Ele tem aqui na guia superior, arquivos, editar, inserir, ambiente de execução, ferramentas, ajuda. Então, como eu te falei, a gente vai programando, você pode ir programando por partes, e aí, tá vendo essa setinha aqui? A gente vai rodando e verificando como que está acontecendo cada uma das etapas. Então, cada um desses quadradinhos aqui é uma parte da programação. Eu acho que ajuda bastante para quem quer fazer aí, né, analisar cada etapa do processo do seu algoritmo, para a gente realmente ir lá, às vezes, não, tá dando problema aqui, vou arrumar, o que é que tá errado? Não, eu posso melhorar fazendo de outra forma. Eu tirei um print, principalmente daqui, ó, dessa parte inicial, né, do código, onde aqui é a importação das bibliotecas, né, para implementação no algoritmo. Então, tá aqui os tipos de biblioteca NumPy, que é usada para manipulação e aplicação de funções algébricas, ou seja, as arraios e matrizes, as pandas, utilizado para leitura e manipulação de dados, o Matplotlib para utilização de plotagem de gráficos, essas daqui que são maravilhosas, ó, Sky Learning Model Selection, que é para quê? Para o treinamento das redes neurais, outra para rede neural. Então, assim, tem uma biblioteca muito grande que a gente pode estar usando de forma bem facilitada. Outro software que eu também selecionei para fazer aqui o estudo, né, das minhas redes neurais foi o MATLAB. Então, o MATLAB eu já tenho essa experiência desde a época da graduação. Eu comecei a fazer alguns estudos, né, durante as disciplinas, depois para alguns trabalhos, onde ele é um software, né, de fácil assimilação com interface intuitiva, permitindo que problemas reais sejam solucionados diretamente na forma matemática em que se encontram formulados. Então, até a linguagem dele, ela é simplificada. Da mesma forma que a gente digita lá uma fórmula no Excel, por exemplo, um número elevado ao quadrado, vezes alguma coisa. Então, essa é a mesma linguagem que a gente usa lá. Ela tem um workspace muito tranquilo de trabalhar, ela já tem também essas funções matemáticas já lá no pré-programadas, então assim, realmente recomendo para quem está querendo mexer aí, ainda não conhece o software. Então, olha só, ele tem pacotes, né, bem específicos e gerais para análises numéricas, controles operacionais de sistemas, processamento de sinais, construções gráficas, automação robótica. Então, lá no site daqui do MATLAB, você consegue bastante informação, inclusive para quem quer trabalhar com redes neurais, ele tem
um livro de quase 1000 páginas com todas as funções, explicando o que é cada função que está lá, qual tipo de rede neural é aplicado, as funções de ativação, de generalização, as de erro. Então, assim, para quem está começando lá, assim, eu vejo que esse livro é uma mina de ouro, né, para quem quer fazer um estudo de redes neurais. É bem simplificado. Então, como que é o Workspace, né? Ele é basicamente essa janela aqui. Então, ele tem aqui, a gente chama Workspace, que é onde a gente fala o quê? Que a gente vai trabalhando aqui a compilação, se quiser fazer o script lá do seu algoritmo. Tem aqui o corrente folder, que ele faz o que? Ele mostra os diretórios de onde estão os arquivos que você está lendo, estão sendo salvos. Esse daqui, comando Windows, é onde você vai executar, né? Então, você digita lá uma variável, uma função, e é onde você vai escrevendo, né? Que vai fazendo essa interação com o usuário. E além de outras várias ferramentas que a gente tem aqui, né? Então, para criar um novo script, você importar dados já, seja de um bloco de notas, de uma planilha de Excel. Aí tem outras aqui, ferramentas como questão de simulação, gráficos. Para quem quer conhecer, vale a pena buscar lá, conhecer, fuçar um pouquinho, que a gente aprende muito fuçando. É uma ferramenta ótima, indico. Então, como que a gente pode estar aplicando esses softwares, né? Através de formulação e análise de problemas, planejamento de projetos, coletas de macras informações de dados, tradução de modelos, verificação de validação, projeto experimental final, experimentação, interpretação e análise estatística dos resultados, comparação de sistemas de identificação das melhores soluções, documentação, apresentação de resultados e implementação. Então, existem muitas, né, aplicações que a gente pode estar usando ambos os softwares. Então, vamos falar aqui da predição desses concretos, né? Então, lembra lá que eu falei do Data Science? Eu parti dessa premissa, seguindo essas etapas. A primeira coisa foi a compilação dos dados. Então, eu já tinha alguns dados que foram, alguns concretos que foram produzidos e caracterizados no laboratório, né, do meu orientador. E aí, a partir disso, eu fui fazer um comparativo desse material, que a gente chama de resíduo de mineração, junto com outros materiais que já são usuais no mercado. E ainda fui um pouquinho além. Eu peguei pesquisas, né, na literatura de diferentes regiões do Brasil. Porque se você for lá no sul, se você for lá no norte, se você for em Minas, se você for em Goiás, se for em São Paulo, não é o mesmo material. Ele é padronizado de acordo com a norma brasileira, mas eles têm a mineralogia diferenciada. Então, eu fiz isso e compilei 952 amostras, adotando alguns critérios, né, de métodos de dosagem, e alguns parâmetros que eu achei que eram importantes para eu poder fazer a seleção desse material. Aí, na segunda etapa, que foi o quê? As variáveis observadas, eu consegui, né? Então, eu tinha lá 15 tipos diferentes de agregados, 10 tipos de cimentos. Eu peguei também os dados dos traços, né? Da proporção de cimento, areia e brita, relação água-cimento, uso de aditivos e subplastificantes, resistência à compressão axial a 28 dias. Então, esses dados, né, observados era o que era em comum em cada uma dessas pesquisas, e acabou que eu também entendi que elas eram importantes, né, porque cada uma dessas daqui tem a sua relevância no processo de dosagem concreto, e a gente sabe que isso vai interferir na resistência mecânica dele. Então, a partir, né, da observação desses dados, eu fui fazendo o pré-processamento, onde eu fiz a separação das variáveis que eram categóricas e as numéricas. Então, as categóricas eram os tipos de agregado e os tipos de cimento. Essas eu só fiz a codificação, mas eu mantive elas separadamente, que eu achei que eram relevantes para a análise do problema. Depois eu fiz o tratamento desses dados, né, a análise desses dados estatisticamente, média, variância, correlação, os gráficos que ajudaram bastante a entender como que está o comportamento, né, das variáveis de entrada do material, e também os outliers, porque a gente tem a amostra, mas às vezes a gente tem alguns dados que elas são bastante discrepantes para a sua amostra, e isso vai interferir no seu resultado final. Então, a gente tem essa tomada de decisão, se mantém ou extrai, né, esse dado, que ele não é importante para a sua pesquisa. E, por fim, o processo de codificação. Como eu disse lá,
para utilizar esses softwares, a gente tem que fazer essa função de codificação para ele fazer a leitura e os procedimentos de cálculo. Então, olha aqui, coloquei um gráfico, né, dessa etapa aí. Então, olha só, nesse gráfico eu consegui analisar quem tinha correlação, né? E fiz também de gráfico da distribuição normal, como que estava acontecendo com esses dados, quem tem correlação positiva, quem tem distorções. Então, desses resultados, os únicos que obtêm, né, correlação positiva era o quê? Areia, brita, relação água-cimento. Os outros, em relação, né, comparando entre elas e principalmente a resistência mecânica, a gente viu que, na verdade, só o aditivo que tem assim uma leve correlação positiva. Os outros também não têm uma correlação com essa variável que eu estou considerando como resposta, né, a saída. Então, continuando, após essa análise de dados, né, fazendo esse pré-processamento, eu fiz a programação tanto no MATLAB quanto no Python. E no MATLAB, ao invés de fazer a programação como eu executei no Python, né, o algoritmo, eu usei os toolbox. Então, já são ferramentas prontas, né, que já tem lá no programa. Ela facilita demais a vida do usuário e, inclusive, te dão respostas muito mais rápidas, porque já está ali, né? Você programa rápido, obtém uma resposta rápida. E aí ajuda ainda, olha só, algumas coisas que eu vou mostrar aqui mais para frente, sobre ele te dar uma compilação do executável que foi feito lá durante o treinamento das redes. Então, para a execução, né, o treinamento das redes, eu adotei um modelo. Então, quais foram, né, as variáveis aqui que foram adotadas, padronizadas? Primeiro, o tipo de rede neural que foi usada, que é Multilayer Perceptron Backpropagation, os erros médios quadrados, função de treinamento, chamada o método de Levenberg-Marquardt, função de adaptação, que é a descida do gradiente, né, com o momento, quantidade de camadas, né, quantas camadas ocultas eu vou estar trabalhando lá nas minhas redes, de 2, 3 camadas, e questão de neurônios. Primeiramente, eu testei de 0 a 100 neurônios, depois eu fui reduzindo de acordo com os resultados que eu obtive, para encontrar qual era a quantidade ótima de neurônio que já me dava o valor mais próximo, né, do que eu queria lá de regressão. E, por fim, a função de ativação. A melhor função de ativação foi a tangente hiperbólica. O último passo foi a análise desses resultados, que é a acurácia, né, da validação lá do modelo, que é o coeficiente de regressão. Então, ele pegou lá um problema que não é linear, me dá uma resposta linear, e o valor encontrado nesse erro quadrático médio. Então, olha só, esse aqui foi uma das respostas que eu obtive, né? Esse daqui são gráficos que eu gerei lá no Python, onde eu tenho um gráfico dos resíduos e o outro de comparação dos valores reais e os valores previstos no modelo de redes neurais do Perceptron, né? Multilayer Backpropagation. Então, claro, eu não consegui, a minha amostra de dados, ela tem uma variação muito, muito, muito grande, porque eu tinha resistência mecânica lá, né, desde 10 MPa até 100 MPa, então imagina, né, a variação de dados. Não ficou ainda 100%, mas chegou bem próximo. Aqui, nos valores, né, no gráfico em relação ao erro. Então, tá aqui a tabelinha, ó, quais foram os resultados que eu obtive. O coeficiente de correlação, eu cheguei que ele representa 92,5% da minha amostra, e o erro, né, que aqui, ó, ele deu 17, fazendo esse treinamento da rede no Python. Aí eu fiz aqui usando os toolbox do MATLAB, né? No MATLAB eu consegui valores um pouquinho melhores, então aqui eu cheguei no valor de 96%. Então, o legal daqui é que ele me dá o valor de treinamento, o valor, né, do R de cada um. Então, durante o processo de treinamento, de validação e do teste, para ver como que foi a acurácia, né, a aproximação desses dados, né, obtidos e os esperados. E também no erro eu obtive um valor mais baixo, que foi de 12,3 aproximadamente. Então, realmente ele apresentou um resultado melhor do que a programação que foi feita no Python. Mas isso daqui, é claro,
A gente sempre vai fazendo procedimento de melhora, mexendo nos dados, para a gente analisar até chegar no valor ótimo, né? Que a gente quer o 100%. Então, vou começar a falar aqui brevemente como que a gente pode estar fazendo treinamento nessas redes. O MATLAB, ele tem duas ferramentas, a gente chama NF2 e NN2. O NF2, que é o Neurofitting, ele é bem simplificado e você faz o treinamento muito rápido. Então, quando você digita, né, NF2 lá, na área de comando, ele vai abrir essa janelinha, e nessa janelinha, você vai ver que em cada etapa ele tem toda uma explicação do que é essa rede, quais tipos de problema que ele modela, como que ele está funcionando. Então, ele já fala aqui, ó, são duas camadas, feed-forward, ele usa a função sigmoidal para a primeira camada e transforma linear na última camada. Tem essa cara a sua rede neural, então aqui tem os dados de entrada, a camada oculta, onde ele vai fazer os procedimentos de cálculo, e aí vai converter através da função de ativação, dando os dados de saída, né? Que é a camada de saída. Então, dentro disso, quando a gente dá um next, a gente vai para a próxima página. Então, ele fala o seguinte, a gente vai fazer a seleção desses dados. Então, olha só, eu posso fazer a leitura desses dados diretamente de uma tabela de Excel, e ainda tem uma vantagem aqui no NF2. Se você digitou, não importa como você fez a organização dos seus dados, se foi por colunas, por linhas, você tem a opção de vir e marcar aqui, ó, como ele vai fazer a leitura desses dados. Ele vai fazer por colunas, ele vai fazer por linhas. Então, se você não fez a transposição desses dados, porque geralmente a gente tem que fazer essa transposição dos dados, né? Cada amostra ela fica agrupada por coluna. Você tem essa opção de fazer essa organização onde ele vai ler corretamente, né? Então tá aqui, ó. No caso, ele tinha lido aqui 818 amostras e 29 elementos de entrada, né? Então eram 29 variáveis de entrada que estavam sendo analisadas. Então, a próxima página, a gente vem aqui, né? A gente chama de o treinamento. Olha que coisa legal. É uma coisa bastante peculiar. Lembra lá que eu falei da divisão, né, o particionamento da sua amostra no grupo de teste, de treinamento, de validação e de teste? Então, a configuração inicial que ele tem, né, indicada, é de 70% para treinamento, 15% validação, 15% para teste. Mas se você quiser fazer essa modificação, né, deixando mais valores das amostras aqui para treinamento, ou então pegando mais amostras, você tem como fazer essa configuração. Inclusive, ele vai mostrando para você quantos elementos ele está lendo em cada uma dessas partes. Também a forma como ele vai fazer o treinamento, que ele fala que é de forma randômica, ou seja, aleatória, a leitura e o treinamento desses dados. Então, continuando, a gente vai para a próxima etapa, que é o quê? Você selecionar a quantidade de neurônios. Então, está aqui a sua estrutura, olha só, o esqueminha, ele fala que tem 29 variáveis de entrada, que eu estou analisando. Então, para a camada oculta, ele vai receber 25 neurônios, e aí ele vai fazer o processamento e vai me dar uma variável resposta. Então, aqui, a página, chegando nessa página de treinamento, como que vai funcionar? Então, lembra lá que eu falei que eu usei exatamente essa função? Ele te dá 3 opções. Se essa primeira aqui não funcionar, você pode testar com as outras. E aí, quando você pedir para ele treinar, ele já vai te dar a resposta aqui no canto direito, onde ele vai dar o R, né, de regressão lá de cada uma das etapas, e também o erro correspondente a cada um deles. Além disso, né, então, quando a gente fala para treinar, ele vai abrir essa paginazinha aqui, ó, essa abinha, onde ele vai mostrar exatamente o que foi executado, como que foi dividido, os métodos, e a gente ainda pode estar o quê? Pegando esses gráficos, né? Então, tem o gráfico de regressão, eu mostrei lá, tem o histograma de erros, o de treinamento, que a gente pode estar explorando, né, essa forma gráfica para poder explicar melhor os nossos resultados. Ainda, ele tem um diferencial, esse NF2 aqui, porque lá no final, a última aba que ele abre, que ele dá para o usuário, ele fala o seguinte, você tem a opção, né, de salvar esse script. Então, você pode salvar esse script simples ou avançado e poder trabalhar ele lá, né, salvar na sua pasta de trabalho, ou então ainda trabalhar no workspace lá do MATLAB, onde você vai ver cada rotina, cada procedimento que ele fez,
Então, para quem está aprendendo aí, você vai vendo como que foi configurado aqui, qual a função que ele usou, os dados de entrada, os dos erros. Então, acho que isso aqui é bastante interessante para quem quer mexer com esse software. Bom, como eu falei, o NF2 ele é mais reduzido que o NN2, mas o NN2 ele traz mais coisas que você pode estar analisando. Então, primeira coisa, quando a gente digita, né, esse comando lá no MATLAB, ele vai abrir essa primeira aba, ao qual você vai importar os seus dados. Então, a partir que você importa esses dados, você vai dizer quem são os dados de entrada, quem são os dados, o alvo, né, que é o target. Aí, a partir disso, a gente vai criar um novo modelo. Então, ele vai abrir essa abinha aqui, essa janela, onde ele vai ter vários comandos que você tem muito mais opções do que no NF2. Então, aqui, começa pelo próprio tipo de rede de trabalho, rede neural. Então, aqui, ó, Feed Forward Backpropagation, mas aqui você vai encontrar, acho que tem uns 15 tipos diferentes, né, de rede que você pode estar trabalhando, que é compatível ao tipo do seu problema. Então, você vai selecionar da mesma forma, né, quem são os dados de entrada, quem são os dados de saída lá, que é o target. Dentro disso, a gente também tem essa função, né, de adaptação e treinamento, também tem, acho que, mais de 10 opções para a gente estar selecionando. E o do erro, ao invés de ter só um, ele tem mais dois, então ele tem 3 opções para você escolher. Acaba que o NN2 ele é mais complexo, né? E aí você pode estar fazendo, né, uma análise mais profunda de qual função que modela melhor o seu problema, qual erro que te dá um melhor resultado. Então, também tem a questão da quantidade de camadas, né? Então, ó, se você quer 2 camadas, 3 camadas, lá é estipulado apenas 2 camadas, né? Quantidade de neurônios e a função de ativação. Então, nessa função de ativação, lá ele não deixa muito explícito qual que você está usando, ele só fala que é uma função sigmoidal. Aqui ele te mostra os 3 tipos de função sigmoidal que você pode escolher, né? Então, tem a logística, tem a tangente hiperbólica e tem mais uma aqui. Então, após criar esse modelo, vai abrir uma nova guia aqui, né? Uma nova aba, ao qual onde a gente vai fazer o treinamento. Então, antes de fazer o treinamento, aqui nessa guia superior, a gente tem, assim, cada abinha, a gente tem que fazer essa configuração. Então, você vai dizer quem são os dados de entrada e de saída, tem como você verificar também os valores adicionados aos pesos, em que momento que eles vão ser adicionados. Também a questão do tempo de interação, de épocas de treinamento, você pode fazer essa configuração. E, então, a gente vai mandar treinar. A partir do momento do treinamento, então, ele vai abrir de novo essa guia, parecida como foi feito lá no NF2, mostrando como que está aqui, né, a configuração do seu neurônio. Então, está aqui, ó, tinha 29, né, variáveis de entrada, 25 neurônios na camada oculta, uma na saída e uma variável de resposta. Então, aqui ele também mostra qual função que a gente usou, tanto para treinamento quanto para o erro, como que foi selecionado esses dados, né, aleatoriamente. A única coisa que eu vejo assim que é o diferencial desse para o NF2, e eu achei bastante interessante, é a questão da seleção das amostras lá. Lembra lá do percentual? 70, 15, 15? Aqui não tem, então quer dizer que ele toma isso como padrão, né? E por fim, a geração, né, dos resultados aqui nos plots, que é a mesma coisa, o gráfico de regressão, o treinamento, o erro. E aí, então, a gente tem tudo isso, né? Chega naquele resultado, igual eu fiz o meu treinamento de predição de resistência mecânica, né? A compressão axial. Então, para finalizar, eu indico, eu acho que ambos os softwares, tanto o Python quanto o MATLAB, ele tem várias vantagens para a gente estar usando, principalmente para quem não quer fazer a programação do zero, né, do seu algoritmo, embora eu indique para você realmente entender como funciona uma rede neural, como ele executa cada procedimento, leitura das matrizes, os cálculos, mas para quem já quer usar, né, essa ferramenta de forma mais facilitada, eu indico bastante, tanto os toolbox quanto a programação no Python, né, que a gente já usa lá a importação das bibliotecas. Ele tem ambos, né, facilidade de programação e execução. Eles apresentam ótimos resultados de predição, porque eu fiz um comparativos, né, usando apenas técnicas estatísticas, e aí os valores mais aproximados que eu cheguei foi bem inferiores do que eu consegui através das redes neurais.
Também, né, usar as redes neurais aliado a outras ferramentas estatísticas, que eu acho que tem uma grande valia isso, para a gente ir fazendo comparativo, para a gente aplicar outros tipos de métodos para melhorar, né, no pré-processamento dos dados. Acredito que traz muita contribuição, seja na área acadêmica ou então para aplicação em empresas, né, principalmente essas empresas de data science, para quem quer resolver problemas, né, específico dessa área. E além da diversidade de aplicações que a gente pode resolver, né? Tipos de problemas que a gente pode resolver. Bom, gente, a minha apresentação ela foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha agregado aí mais conhecimentos para vocês, ou então aguçado a vontade de aprender, a curiosidade de vir conhecer esses softwares e também o método de redes neurais artificiais. Tem aqui os meus contatos, caso alguém queira entrar em contato para a gente trocar ideias e informações. No mais é isso, agradecer a todos, né, desde o meu departamento, a rede PDI MAT, que fez esse generoso convite de apresentar esse seminário, né, essa palestra. E, assim, eu espero que vocês continuem aqui assistindo as próximas palestras e minicursos, e a gente se fala, ok?